Salve, salve galera! Cris na área para mais um Estudos do Cris. 23 de agosto de 2023. No momento que esses estudos são gravados, são 18 horas e 47 minutos. Aproveitando, para lembrá-los que os prazos para a inscrição da mentoria com o pacote de benefícios estão se esgotando, nos stories lá tem uma série de stories com todos os benefícios e o link de inscrição está na bio. Vamos ao que interessa, o nosso grafiquês. O dólar hoje foi bem interessante, depois que perdeu ali o 32,5, 32,5 a gente tinha marcado um ponto importante. Depois que ele perdeu, ele fez a festa, Vamos dar uma olhada aqui. Ele abriu com um gapzinho de baixa. A gente havia feito um FIBO aqui do 66. Opa, eu não compartilhei a tela, perdão, agora sim. Ele abriu com um gapzinho de baixa. A gente havia feito um FIBO do 66 de ontem no 4 de hoje. E aí a coisa foi andando, Esse FIBO, deixa eu passar para o 4R, que o FIBO é ajustado pelo 4R, tá? Esse FIBO precisou ser expandido, A gente foi expandindo e pegou aqui o 38.2, que é a nossa última expansão. Pegamos aqui no box 65 e olha onde ele veio cravar o 141, entrou uma força compradora, fez um micro pivôzinho de alta para testar a 34, ficou meio indefinido aí no fechamento, não conseguiu ficar acima da 34, deixou um paviozinho, a queda foi bem acentuada, ele caiu 1,69%, então foi uma queda bem acentuada. Só que se a gente voltar lá para o 6R, onde fica... Bom, primeiro vamos falar de algumas coisas aqui, depois a gente vai lá no 6R. Ele abriu, nada a fazer, depois aqui abaixo do 69, alguém pode ter feito uma entrada. Depois abaixo do 83 ele sinalizou outro gatilho. Aí aqui não deu gatilho abaixo do 100 porque o 98 abriu acima da média. Aqui no 112 ele fez um vermelho direto, mas como ele vinha bem pesado, alguém pode ter arriscado e foi feliz também, tá? Depois aqui abaixo do 123 ele deu um novo gatilho, que esse deu um calorzinho aí de 3,5 pontos e depois entregou mais 13, e aqui no 147, 148, 49 não dá operação, porque o 47 abriu acima da média, e depois um novo vermelho direto aqui no 160, que se alguém entrou também foi feliz. Então foi um dia totalmente direcional, o dólar conduzido prioritariamente pela média de 9, as médias estavam flat, juntas, abriram em leque, como a gente procura, e foi só partir para o abraço, nada mais a declarar. Vamos voltar ali no 6R, porque a gente consegue entender um pouquinho melhor o movimento aí, Ele abriu para baixo um pouquinho, lateralizou, e a gente estava comentando que se ele perdesse aí o 32,5, a coisa ia desandar a maionese, E olha, foi batata, Ele veio e fez a regressão aqui, o 23, o 24 reverteu, abaixo do 25 ele andou
16 pontos, fez uma nova regressão. Aqui abaixo do 35 não dá entrada, porque ele não tocou na média. Deixa passar. Faz uma nova regressão, reverte no 40, 41 andou mais 21 pontos. Aqui no 51, 52, 53 não dá entrada porque não tocou na média. Né? E depois aí, próximo horário do ajuste, faz um vermelho direto. Que também, se alguém tem coragem de entrar no vermelho direto, também ele entregou mais 13 pontos, né? Então vamos pensar assim, ó, do 32,5 para baixo, né, que era o ponto que a gente tinha marcado e comentado em sala esse estudo, o dólar caiu 76 pontos, né? Para um dólar que vinha tendo uma amplitude aí de 30 e poucos pontos, hoje ele teve o dobro da amplitude e ficou bem mais interessante para se trabalhar, tá? Então de dólar não tem muito o que falar, o dólar perdeu força aí com as notícias ao redor do mundo, o euro se valorizou e o dólar desandou a maionese, simples assim. O nosso índice futuro, né, ele abriu com gap de alta, a gente precisa, ele extrapolou o FIBO, a gente tem que subir o FIBO aqui, 50% aqui na cabecinha do pivô, e o FIBO que não funciona, né, as linhas que o Cris inventou, olha lá onde ele foi cravar, ele começou o dia um pouco mais travado, deu algumas oportunidades não tão claras, né, quanto as do dólar, porque o gráfico parado parece muito lindo, né, parece que ele só foi, mas ele ficava meio ponto andando aí 10 pontos para um lado, 10 pontos para o outro, bem travado, né? Mas teve uma alta substancial de 1,77%, né? Para quem vinha engrenando, né, uma sequência de quedas aí, né? É uma alta interessante, só que a gente precisa fazer um exercício aqui da seguinte forma. Vamos pegar aqui, ó, esse primeiro pivô dele e vamos projetar ele, ó, aqui. Vamos projetar o pivô aqui, ó. Deixa eu trocar a cor para vocês entenderem e não ficarem perdidos, tá? Olha só, ele parou no 141 e subiu, ficou numa região de topos e fundos aqui, tá? Ele ainda tem um 61,8 aqui e um 50% aqui na região do 123. Então, galera, muito cuidado com a euforia de que virou, aprovou o arcabouço fiscal, somos a maior economia do mundo, vamos dominar o mundo e vamos sair comprando, tá? Cuidado com esse negócio aí, porque ele tem pontos de FIBO ainda passíveis de ser isso aqui ser uma regressão aí num ponto de FIBO, né? Pontos importantes de topos e fundos e ele voltar a cair, tá? Então, muita hora nessa calma, né? Acalmem os coraçõezinhos, porque o negócio não é tão bonito quanto se espera. Olhando o Ibov, né? Ele fez uma barra compradora ontem, hoje fechou sem sombra, né? Fechou mais bonito que ontem, tá? Mas também ele tem um 61,8 aqui do pivô de baixa, ó, que ele tá bem próximo, né? Quem me garante que ele não pode fazer isso aqui, ó? Quer ver? Vamos raciocinar aqui, ó. Quem me garante que não é isso aqui, ó? Vem no 61,8 e arma um pivô de baixa para dar sequência aqui, né? Quem nos garante, né? A nossa segurança fiscal, jurídica
econômica é frágil, a nossa moeda é desvalorizada e existem rentabilidades melhores ao redor do globo com muito mais segurança do que aqui no Brasil. Então, o pessoal pode estar comprando aqui e vendendo dólar. Vendendo dólar para quê? Para realizar lucro e mandar esse dólar embora para investir nos yields do Tesouro Americano, que são considerados os títulos mais seguros do mundo. Então, vamos seguir em compasso de espera, aguardando aí as movimentações para tomar decisão. Não saiam comprando porque está barato, porque eu não canso de falar, eu pareço um disco arranhado. Só para de cair se chegar em zero. E ano passado, retrasado, a gente ainda teve um fato, ímpar, que o petróleo chegou a cotar negativo, o contrato futuro de petróleo, devido ao excesso que tinha de estoque. Foi um Deus nos acuda no mercado, o contrato chegou a cotar negativo. Então, é claro que ações de empresas não vão cotar negativas, vai estancar no zero, mas se a gente pegar algumas das principais ações da Bolsa, a gente teve aí maio, junho e julho, ações subindo 30%, 40%, 80%. Então, você vai comprar uma ação que já subiu 80%? Não. Você tem que esperar essa ação fazer uma regressão, buscar um ponto de FIBO, buscar uma média, armar um novo pivô de alta para aí você ir se posicionando e se posicionando aos poucos, Como eu costumo dizer, vai colocando o pé na água, Compra uma fração daquele dinheiro que você ia comprar dela, espera andar, tira o risco da operação, compra mais uma fração, divide aí o aporte em 4 aportes de 25% e vai carregando. Vai chegar um momento que você vai ter o seu aporte total naquele papel e o seu ponto de stop já vai estar acima do seu preço médio, e aí é só partir para o abraço, fazer a gestão e deixar andar. Mas para isso tem que ter conhecimento, para isso tem que ter vivência de mercado e saber analisar gráfico e tudo mais. Vamos ao nosso mercado internacional, sempre aí com o oferecimento e a parceria da nossa querida Nelogica com o nosso Black Arrow. Temos aí o euro-dólar, perdendo bastante, perdendo não, mas com uma volatilidade diminuída nos últimos dias, ele abriu caindo, chegou próximo no 141, entrou força compradora e está brigando aonde? 61.8 com 34, Pode ser mais um pivô de baixa aí, porque hoje saíram os PMIs aí da Alemanha, Inglaterra e zona do euro, e todos eles vieram abaixo das expectativas, decepcionando o mercado de maneira geral. Então, a gente espera que o euro vem mostrando aí que está perdendo um pouco de força, a economia está patinando, isso pode sinalizar um novo aumento de juros, enfim, cuidado. O euro versus o dólar canadense, a gente ainda está precisando utilizar os 5 minutos, porque o Renko não está bem certo ainda, então ele fica bem feio, não tem nada a se fazer. O euro versus o dólar australiano, hoje foi melzinho na chupeta, ele abriu já para baixo aqui na região de 141, foi buscar 34, deu uma entrada abaixo do box 10,
deu 0,25%, voltou na 9, fez um vermelho direto e deu uma nova entrada e simplesmente já vai caindo 0,45%, são 0,60%, 0,70%, né? De queda aí só na sessão. A gente precisa expandir o nosso FIBO, 38,2 ali no 27. E olha só, galera, olha onde ele está indo, 161,8, né? FIBO não falha, Leozinho é impressionante. Vamos ver aí o dólar versus o iene, né? Também já abriu caindo, né? Dando sequência aí. Ele fechou ontem aqui, e aí hoje ele abriu caindo, fez uma regressão, deu uma entrada, perdendo o box 4, deu um calorzinho, né? Testou a média de 72 e depois veio buscar o menos 11 do nosso FIBO de baixa, extrapolou 161 aqui do outro FIBO de baixa mais curto. A gente precisa expandir ele aqui, no pavio do 9. Olha lá, olha onde ele cravou, não precisa falar nada não, né? E esse FIBO de alta aqui, como ele foi, a gente pode expandir, né? Agora ele está voltando na 9 aí, entrando venda, podendo acionar uma nova venda aí para vir buscar níveis mais baixos. Dólar versus dólar canadense. Esse tem um movimento já de várias sessões de alta, né? Ele em momento algum ele perde a média de 72, a 34 vinha dando o tom, agora é que ele hoje é que ele perdeu a 34 aí para talvez ir fazer um novo teste na 72, né? Ele abriu a sessão subindo, passou o 141, ficou entre o 141 e o 161, entrou venda, não deu oportunidade nenhuma, não deu o que fazer. A gente está aguardando que ele venha testar 72 aqui, tome um choque para cima aí para tentar carregar uma compra de euro dólar canadense. Libra versus o dólar americano, né? Deu um show à parte hoje, abriu com um box positivo, um box verde, né? Logo na sequência reverte e deixa um gatilho aqui abaixo do box 3, já abaixo da 72, e olha onde ele foi lá no 141 de FIBO, deu 0,88% de rentabilidade na operação, né? Direto e reto, sem em nenhum momento chegar na média de 9, no ATR para quem carrega. Operação linda, linda, linda. Reverteu no 41, botou para subir, entrou compra e agora vai tentando aí se manter acima das médias, né? Para quiçá voltar a testar aqui essa memória de preço e o zero do nosso FIBO. Vamos ver como vai se portar na madrugada, né? Libra versus o iene. Também foi outro par aí que deu um show à parte hoje, né? Abriu o pregão aqui, ó, box 1, né? Tentou passar para cima das médias, não conseguiu, embolou e tal, armou um pivôzinho de baixa aqui, né? Perdendo a mínima aqui do box 1, poderia ter vendido abaixo do 9, né? Correu 0,29%, fez uma regressão na 9, deixou inclusive um gap, né? Nova entrada abaixo do 21, correu mais 0,23%, nova regressão na 9, nova entrada abaixo do 28, aí deu um calorzinho de 0,16%, mas o stop estava aqui em cima, e aí correu de novo. Bom,
deu uma entrada atrás da outra para quem opera Libra versus Iene, né? A gente pode pegar e puxar, só para se ter uma ideia de rentabilidade, até o 161 de FIBO, deu 1% em 6 horas de sessão. Lindo, 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 reverteu em cima do FIBO, venceu a 9, armou um micro pivôzinho aqui na 34 e pode estar abrindo espaço para vir testar a 72, né? E essa região aqui de fundos de sessões anteriores. O nosso dolinha, né? Pela visão aí do broker internacional, né? Abriu aqui, ó, né? Abriu com gapzinho de baixa, mesma coisa, né? Voltou na 34, abaixo do 6 aqui já deu para fazer uma gordurinha de 0,09, né? Ou saiu no 0 a 0, quem protegeu, tá? E a gente estava insistindo aqui na região do 32,5, né? A gente tinha um estudo aí que se perdesse a região do 32,5, azedava o doce, como eu já mostrei ali no gráfico do mercado nacional, e foi o que aconteceu, né? Ele veio, voltou na 34, reverteu abaixo da 9, deixou uma entrada abaixo do 22 e correu 0,58%, foi na 9, deixou uma entrada abaixo do 37 e correu 0,60%, ou seja, 1,10%, né? Foi na 9, deu um vermelho direto. Algum corajoso que tenha entrado no vermelho direto, porque, né, a 9 vinha dando o tom, podia se arriscar um vermelho direto, deu mais 0,30, então ele deu aí 1,5 de queda, sem calor, sem susto, lindo, maravilhoso. Esse é o mercado internacional que a gente vem convidando vocês para participar da nossa mentoria, para conhecerem essa maravilha, né, e participarem conosco aí desse tipo de operação. Aqui nós temos os índices que a gente acompanha, né? Temos aí o S&P 500, tentou abrir para baixo, entrou força compradora, foi na 34, deixou um gatilho aqui abaixo do 3, né? Se alguém entrou aqui no gatilho abaixo do 3, estopou aqui, né? Com quase 1% de stop, tá? Mas tem que se ligar no seguinte, né? Aqui a gente tinha uma memória de 161 de FIBO, foi bem onde ele parou. E aí olha o que ele faz, né? Ele vai lá na 34, vem e arma um pivô de alta para romper a 72 e vai dando sequência. O que a gente espera dele agora? Que ele feche mais uns 2 blocos para cima, para puxar a 9 acima da 72 e fazer uma regressão e deixar uma entrada para a gente de repente atuar numa compra de S&P 500, visando aí o 4.526, depois aí o 4.560, né, e quiçá o 4.600, né, se assim o mercado tiver fôlego para chegar lá. Deixa eu tirar aqui o negócio aqui. Vamos para o nosso DAX. O DAX hoje teve um pregão também, uma sessão, né? Porque lá fora é sessão. Né? Teve uma sessão interessante. Né? Ele abriu aqui já subindo, né? Passou acima das médias. Veio, fez uma regressão com lateralização na 9. Né? Deu uma entrada. Deixa eu tirar isso aqui
fora. Deu uma entrada aqui, né, que foi até lá os 141, entregando 0,24%, aí caiu sem fazer nada, testou a 34, deu outra possibilidade de entrada, teria dado aí mais 0,15, e aí ele armou um pivôzinho de baixa em cima do 23,6 de um fibo de baixa, que acionou aqui, ó, perdendo o pavio do box 21, né? E aí correu mais 0,24%, fez uma regressão na 9, vermelho direto, tá pesado, tinha espaço para ir, correu até o fundo. A gente estava cantando a pedra aí, que ele vinha testar o zero do fibo, né? Foi exatamente o que ele fez, correu até o fundo, mais 0,18, reverteu, fez um micro pivô e voltou a trabalhar acima de todas as médias, já puxou a 9 para cima, né? A 34 está para cima, ele só não me chama para uma compra ainda, porque o pavio não encostou na 9, né? Ele está na 34 aqui e elas estão fora da ordem, né? A 9 teria que estar acima da 34 para elas estarem abrindo em leque. Aí sim, no fechamento desse box aqui, eu atuaria comprando, esperando que ele fosse num primeiro momento aqui nessa região aqui dos 15.800, entregando 0,27 e superando aqui, buscando o zero do nosso fibo aí, indo lá no 15.830, tá? Com quase 0,5% de alta. O EWZ, seguindo o que o nosso Ibovespa fez aí, o nosso índice fez, né? Ele abriu a sessão com gap, né? Veio na 9, deu um verde direto, lateralizou, aí deu uma entrada, né? Deu um gap no meio do caminho e subiu, e foi lá, né, no nosso 23,6 do FIBO, com 3,58% de alta, e aí sim no final da sessão entrando uma presença mais forte, um pouquinho vendedora, mas subiu bem, subiu forte, né? Mas se a gente olhar também, ele vinha, né, de uma queda bem acentuada, né? Ele vinha aí de uma queda de quase 12%, subiu 3,5%, né? Nada de apavorante, né? Ele tem regiões importantes aqui de fundos, de topos, né? Nessa região do 32, 36 aqui, que pode segurar aqui. Isso é um movimento para armar um pivôzão de baixa também gigantesco, né? Nosso dólar index tentou abrir a sessão para baixo, né? Já fez a reversão, deu uma entrada acima do box 3, com uma saída aqui numa memória de preço, entregando 0,15, fez uma nova reversão com regressão, entrada acima do 9, indo lá muito próximo de 141, entregando mais 0,15, quer dizer, 0,30 em duas entradinhas sem muitos problemas. Depois ele desce sem deixar sinal nenhum, e aí para aqueles que operam rompimento da 72, abaixo do box 21, ele deu uma entrada, né, que veio próximo ao 38,2 de FIBO, entregando mais 0,13, então 0,43%, vai? Se você pegou as três operações, se você se dedica a operar o dólar index. Temos o nosso BRA 50, né, que é o nosso
índice futuro, digamos assim, né? A gente não olhou ele durante o dia hoje, por isso que o FIBO está desatualizado. Vamos trazer o 38.2 aqui no nosso primeiro ponto. E olha o que ele fez, né, galera? Ele foi fechar bem comprador, né? Bem comprado entre o 141 e o 161, né? 9,34 dando o tom aí, deu diversas entradas, né? Bem volátil, deu bem para fazer a festa, né? No BRA 50, tá? Lembrando que essa plataforma é a Black Arrow. Esses são ativos internacionais, né? Ativos operados em dólar, né? Em moeda forte, em brokers internacionais, com mais de 20 anos de mercado. Se você quiser saber maiores informações, nosso WhatsApp é 51 21 12 3865. Chama o Cris lá, que o Cris vai agarrar na sua mão e vai te dar toda a caminhada para você se transformar num trader global, juntamente aí a Nelogica, ao Black Arrow e aos nossos demais parceiros espalhados pelo globo, né? Hoje a gente tem um grande orgulho de estarmos no mercado educacional desde 2017. Agora, dia 17 de agosto, a gente fechou 6 anos de educacional, com muita transparência, muita responsabilidade, e isso nos abriu as portas de parceiros globais, gigantes, que nos dão muita confiança, muita tranquilidade para apresentar o mercado internacional para vocês. Para encerrar aqui o nosso grafiquês, a gente tem aí o petróleo, né? Depois de várias semanas aí de uma alta, né? O petróleo vem engrenando diferente do que se imaginava, porque as reservas diminuíram. Todo mundo imaginava que o petróleo fosse seguir a sua trajetória de alta, tá? Mas eu entendo um pouquinho diferente. Se a gente olhar aqui, ó, desde onde ele vem subindo, vamos pegar daqui, ó, desde junho, ele subiu 22,5%. Agora ele chegou a cair 6,92%, 7%. Isso aqui pode ser um movimento de realização de quem vem comprando, montando posição desde aqui de baixo, né? O cara não vai ficar comprado o resto da vida, ele está realizando lucro, botando no bolso, e era isso, né? Tá? O petróleo, o que ele fez, né? Ele tentou abrir a sessão para cima, veio, desceu, subiu, desceu, né? A entrada mais, digamos assim, plausível, né? Seria quando perdeu esse fundo aqui do dia 18, tá? Que era bem abaixo do box 1 de hoje, e ele chegou a entregar 1,48% de queda. Vamos imaginar que você tinha uma saída aqui no 61 de FIBO, ele chegou a te entregar aí 1,10% de rentabilidade, calor zero também, ativo muito bom de ser operado. E para encerrar o nosso grafiquês, o crude ou WTI, como queiram, né? Com um movimento também espelhado, abrindo aqui, já dando, né, uma possibilidade de entrada para os mais agressivos, com saída no 161, entregando 1,44% de rentabilidade. É uma rentabilidade um pouquinho maior que a do Brent, tá bom, galera? Isso foi o nosso grafiquês de hoje, tá?
Compartilhar com vocês aqui um detalhe a respeito do piloto automático Somos Renko, que está disponível na loja de aplicativos da Nelógica, né? Ó, um contratinho, ele fez 42 pontos hoje, tá? Um único contratinho, 42 pontos. É sempre que faz isso? Não, não é sempre que faz isso. Tem dia que ele fecha negativo, tem dia que ele faz 100, faz 10 pontos, faz 5 pontos, mas na média ele sempre faz entre 10 pontos, 12 pontos por dia, com 2 dias, 3 dias no máximo de pregão, você paga a mensalidade do piloto automático Somos Renko. E já o plugin Somos Renko, que é nativo em todas as plataformas Nelógica, Profit todas as versões, Vector todas as versões e Black Arrow todas as versões, que são aí as nossas regras de coloração, que deixam você, que opera manualmente, né, na marca do pênalti, com o goleiro já caído para um canto. É só você dar aquela colocadinha assim de lado de pé e fazer o gol. Também está disponível para assinatura na Nelo Store. É só digitar lá plugin Somos Renko e vocês vão se assustar com o quão baixo é o investimento para ter essa ferramenta, para ter essa metodologia que foi desenvolvida por mim depois de muito tempo de mercado, depois de muito estudo de Renko, e vem tendo aí um índice de assertividade que eu não preciso fazer comercial aqui. Os alunos fazem o comercial pela gente, graças a Deus, né? Níveis assim absurdos de assertividade, tá? Então fica o convite para que vocês conheçam. Todas as ferramentas têm 7 dias gratuitos aí para você testar, você pode cancelar a qualquer momento. Estendo o convite para que venham passar 7 dias conosco na sala do Cris, das 9 ao meio-dia. Só você entrar na bio do nosso Instagram, @papo de mercado. Ali tem a nossa landing page de vendas, né? Você se cadastra ali e dentro de 7 dias, se a sala não fizer sentido para você, não for o que eu estou te falando, você cancela automaticamente, não precisa nem falar comigo. Você vai lá, cancela, a plataforma automaticamente faz o estorno para você e tá tudo certo, ninguém vai fazer mimimi e seguimos a vida, né? Porque a gente não consegue agradar todo mundo. Às vezes você pensa que tem um sistema que agrada e a pessoa não se encaixa, não consegue seguir a linha de raciocínio, e isso é mais do que normal, tá bom? Esse foi o nosso Estudos do Cris de hoje. Espero todos vocês amanhã 8h30 no canal do YouTube, ao vivaço com o Café com o Mercado, com as principais headlines aí da madrugada, as principais notícias que podem impactar no ânimo do nosso mercado nacional, a agenda do dia e o nosso grafiquês, né, mostrando para vocês aí os rumos do mercado internacional, o que dá para a gente fazer para rentabilizar em dólar, né? Não perca mais tempo, vem com a gente. Dê o primeiro passo rumo a ser um trader global. São mais de 1.000 ativos, rodando 24 horas por dia. Para você que está no CLT e está querendo, né, partir para o mercado financeiro, é o momento. Você pode operar depois das 18, depois das 19, a hora que você chega em casa. Você pode acordar mais cedo, 4 da manhã, 5 da manhã, pegar a primeira sessão de Londres, na Europa, e depois ir para o seu trabalho, até que você atinja a consistência no trade e
entenda que é o momento de realmente largar o CLT e viver de mercado. Você pode fazer isso com tranquilidade e contar com o nosso apoio, com o apoio da Nelógica, com o apoio das grandes corretoras que nós temos ao redor do mundo aí, oferecendo essa infinidade de ativos para que a gente escolha aqueles que mais se encaixam com o nosso perfil para extrair aí as nossas rentabilidades. Tá bom, galera? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Espero todos vocês amanhã, 8h30, no Café com o Mercado. Fui!